Olá, Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora para mais uma aula, mais uma lição bíblica aqui no canal Vida Cristã. E hoje, nesse vídeo, nós teremos a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023, tá? Das edições CPAD, com o assunto o avivamento no Novo Testamento, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos ver aqui o nosso textuário, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, ok? É o nosso textuário, João capítulo 4 e o versículo de número 10. A verdade aplicada diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história, que atravessa a história, tá bom? É a nossa verdade aplicada. A nossa leitura bíblica em classe é João capítulo 4, versículo 7 a 15, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la, ok? Você deve saber que aqui a gente vai estudar, essa lição é a lição das revistas CPAD, né? Não sei se você acompanha na sua igreja com esta revista, ou se você é de algum outro ministério e usa outra revista. Não tem importância, né? Nós não estamos aqui estudando revista nem ministério, estamos estudando aqui a Bíblia Sagrada, ok? Então nós vemos aí o relato do momento em que Jesus tem aquele encontro com a mulher, e de fato o evangelho, né, que Jesus levou àquela mulher trouxe um grande avivamento, não somente para ela, mas para toda a família, toda a cidade de Samaria, né? É o que nós vamos ver ao longo dessa lição, ok? Vamos então à nossa introdução, que diz assim: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas, né? Faltou ali um pedacinho da palavra, mas é a mensagem de boas novas. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Então a gente vai ver ao longo dessa aula que a palavra de Deus, ela traz avivamento, né? Nós pentecostais, né, os que são pentecostais, fazemos a ligação muito forte entre avivamento e a manifestação, a movimentação, o movimento, né, a manifestação espiritual realizada nos cultos, né, nas reuniões pentecostais, onde as pessoas falam língua estranha, alguns dançam, outros pulam, fazem gestos, aquela coisa toda, e a gente liga muito avivamento a isso. Mas a gente vai aprender nesta lição que o avivamento não é isso aí. O avivamento, ele é um despertar do nosso espírito para as coisas de Deus. Isso é avivamento, tá? Você estudar na lição de número 2, que no Antigo Testamento, antes mesmo de haver a famosa efusão do Espírito, né? O grande dia de Pentecostes, onde a igreja recebeu pela primeira vez, né, essa manifestação sobrenatural de falar língua estranha, de ter essa movimentação, esse movimento espiritual. Antes mesmo disso, houveram avivamentos. Então o avivamento, ele não se restringe
a essa movimentação espiritual, sobrenatural, de falar línguas estranhas, de curar enfermos, aquela coisa toda. Não, ele é um despertar do nosso espírito para as coisas de Deus, né? Foi o que aconteceu com a samaritana, né? Nesse encontro que Jesus teve com ela lá no poço em Samaria, tá bom? Então nós vamos ver que a palavra de Deus como um todo, ela traz avivamento às nossas vidas, tá? Na lição passada nós vemos o avivamento através do Antigo Testamento e nessa lição nós vamos ver o avivamento no Novo Testamento, né? Vamos ter os livros do Novo Testamento como base para a gente perceber o avivamento que aconteceu durante aquele período, o período em que foram escritos os livros do Novo Testamento. Então nós vamos começar pelos evangelhos, né? O nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico é o avivamento nos evangelhos, ok? O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo, tá? Então, o cânon sagrado, ele se encerra no Apocalipse, né? E por isso nós dizemos que o Novo Testamento é a última revelação de Deus, né? Os livros que foram escritos pós Apocalipse, né? E alguns que foram escritos mesmo no período em que os livros do Novo Testamento foram escritos, né? Nem todos eles tiveram a revelação como um cânon sagrado, tá? Então, os livros que estão no Novo Testamento, eles são sagrados, né? Eles conseguiram passar pelo crivo da canonicidade e eles se tornaram a última revelação de Deus escrita, tá? Para o homem durante a história, tá? Então, é por isso que nós dizemos que o Novo Testamento é a última revelação de Deus para o mundo. Vamos começar então pelo Evangelho de João, né? O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, tá? Quer dizer, você percebe que o Evangelho de João foi já um dos últimos livros, né, do Novo Testamento a serem escritos, já ali bem próximo de Apocalipse também. Sua abordagem difere dos outros três evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico, né? Nas edições Betel, nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, tá? Então, são lições também muito boas se você quiser, mesmo não usando na sua igreja as edições Betel, você pode também acompanhar conosco. Nós temos aqui no nosso canal as aulas da edição Betel. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, né? E a gente tem aprendido lá o seguinte, possivelmente você talvez já saiba disso, ou se não sabe, vai saber agora, né? Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Os 3 primeiros, de Mateus a Lucas, eles são considerados sinóticos porque existe um paralelismo muito grande na forma, né, na escrita, no estilo de escrever desses 3 evangelistas. Já o Evangelho de João, João usa uma forma diferente, né? Ele usa uma linguagem diferente, um estilo de escrita, de pregação diferente. Então, os 3 primeiros são chamados sinóticos por serem semelhantes. Já o Evangelho de João não é considerado sinótico porque ele usa uma linguagem bem diferente. É isso que está dizendo aí o nosso tópico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Lá no versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, né? Isso aí é uma inferência ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo aí é comparado a uma água, né? Nós sabemos que quando Jesus terminou a sua obra de salvação aqui na terra, ele disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao meu Pai e ele vai mandar o outro Consolador, né? O outro Consolador quer dizer que o Espírito Santo, esse Consolador que desceu no dia de Pentecostes, ele é exatamente igual a Jesus Cristo. Então, aonde está o Espírito Santo, Jesus Cristo também está presente. Por isso ele disse para o seu povo: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque esse Espírito, né, é essa água que ele falou para a mulher samaritana, né? Uma água que não apenas mata a nossa sede de Deus hoje, mas que vai nos levar para mais perto de Deus. É isso que quer dizer jorrar para a vida eterna, ok? Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana
mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente, né? Então, o fruto da mensagem, da palavra, ela traz vida àqueles que estão mortos, né? Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 2, trata desse assunto, tá bom? Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar, o avivamento da palavra, né? Nós vimos na lição anterior, na lição de número 2, quando mostramos sobre o avivamento no Antigo Testamento, nós tivemos vários episódios em que, ao ter contato novamente com a palavra de Deus, que o povo, vez por outra, se afastava de Deus, então, às vezes uma geração inteira ficava sem ter aquele contato próximo com a palavra de Deus. E depois, quando essa geração tinha um encontro com a palavra de Deus, eles eram reavivados, eles eram avivados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus faz isso nas nossas vidas. Foi o que fez na vida daquela mulher samaritana, ok? Esse é o avivamento em João. Vamos então, só um instante, deixa eu corrigir isso aqui, ok. Vamos então ao avivamento em Mateus, né? Mateus, deixa eu ver aqui os tópicos de Mateus, vamos lá. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo, quer dizer, foi escrito bem antes de João, tá? É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então nós temos nos evangelhos que eles escreveram, cada um teve o seu destinatário primário, né? Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para os novos convertidos, para a igreja, né? Daí a linguagem dele ser um pouco diferente, porque o povo de Deus, né, a igreja, é de fato um povo destacado na Bíblia Sagrada, tá bom? Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Aliás, o Evangelho de Mateus aponta para um avivamento futuro, né? Nós vamos ler um pouco mais na frente, nos próximos tópicos, né? Que o período do reinado de Cristo, né? Que Mateus fala muito no reino dos céus, o reino de Deus, apresenta Jesus como rei. Então, haverá um período em que Cristo estará reinando sobre a terra. E esse será um período de maior avivamento que haverá na história da humanidade, tá bom? Agora vamos analisar o avivamento em Marcos. Marcos, eu já falei para vocês, nós estamos estudando lá nas edições Betel, nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, né? Marcos é o Evangelho do servo, né? Marcos escreveu para os romanos, ele evitou falar sobre o nascimento, a genealogia de Jesus, para desvincular a pessoa de Jesus Cristo, né, dessa questão de rei, né, como ele estava escrevendo aos romanos, havia aquela rixa, muita gente acusava Jesus de traição do Império Romano, né? Aliás, foi de fato a grande acusação que levou Pilatos a decidir por deixar Jesus ser morto. A grande acusação que havia naquele tribunal ali era que Jesus se fazia rei no lugar de César. Então Marcos, ele ao escrever aos romanos, ele teve esse cuidado, né, de não apontar para Jesus como filho do rei Davi, né? Ele desvinculou Jesus da herança, da hereditariedade do reino, né? Porque Jesus tinha realmente, de fato, o direito ao trono de Israel, tá bom? Mas Marcos, muito prudentemente, ao escrever aos romanos, ele evitou isso aí. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte, né? Tanto que você vê em Marcos, há pouco do que Jesus ensina e muito do que Jesus fala. Então, Marcos aponta para Jesus, né? Mostra Jesus para os romanos como aquele que veio para servir, para ajudar, né? Para estender as mãos aos necessitados. O segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, os sacerdotes, né? Traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Tá? Então, Marcos apresenta Jesus para os romanos sobre esta ótica, né? Sobre esse prisma.
que é muito parecido com o prisma ou a ótica que Isaías apresenta lá no seu livro, né? O servo sofredor, né? Que ele foi traído, ele foi espancado por nós, né? A presença de Jesus como cordeiro que foi morto, que foi levado ao matador, que não abriu sua boca. Então, o prisma da apresentação de Marcos é muito parecido com o prisma da apresentação de Jesus pelo profeta Isaías. Terceiro aspecto, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Então, nós temos aí três aspectos, né? Primeiro, o vencedor sobre as enfermidades, né? Segundo, o sofredor, e novamente o servo triunfante, que venceu não apenas as enfermidades, os demônios, a sua natureza, né? Mas ele venceu a própria morte, ok? Ele não permaneceu na sepultura. Veja que Jesus, como servo, né? Ele se humilhou, ele se rebaixou até ao ponto de ir à morte, mas a morte não o conteve, a morte não o segurou, né? E daí Marcos apresentar a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então nós temos aí, né, esses três aspectos, né, no avivamento de Marcos mostrando para nós que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo sofredor, nós podemos ter esperança, né? Ele aviva em nós, né, essa esperança de que mesmo sofrendo, a gente no final vai vencer, porque o nosso mestre, o nosso Senhor venceu, tá bom? Vamos então para o quarto item desse ponto, né, que é o avivamento em Lucas. Olha só que interessante, avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o chamado, conhecido, famoso, médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, né? Então, o aspecto, né, o prisma da apresentação de Lucas é de Jesus como o Filho do Homem, como um ser humano, né? Um ser igual a nós, né? Aí ele apresenta o seu nascimento singular, né? Mostra a questão dos anjos ali, dos pastores. Então há uma atmosfera humana na narrativa de Lucas acerca de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele estava mostrando para nós, né, que aquele homem é a grande esperança da humanidade. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus, né? Aquele que se fez carne e habitou entre nós, ok? Então nós finalizamos aqui o nosso primeiro ponto, né? Nós temos aí a nossa árvore de conexão, né? Sobre esse primeiro ponto. Toda a lição será assim, ok? Vamos então para o segundo ponto, que é o avivamento dos Atos dos Apóstolos, né? Nós temos aí uma sequência, né, de como os livros do Novo Testamento são expostos na Bíblia para nós, né? Primeiro os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois as Epístolas e Apocalipse, tá bom? Vamos agora para Atos dos Apóstolos, né? A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada, né? Enquanto que nos Evangelhos nós vemos Jesus ali cuidando do seu povo, né? Das suas ovelhas, e ao finalizar, né, o seu ministério aqui na terra, né, ele abre um leque, né, da pregação e diz àqueles que ficarão aqui na terra para representá-lo. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse avivamento aconteceu justamente no livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos que
o final do livro de Atos dos Apóstolos, ele aponta para o final do primeiro século, né, da nossa era, e nós vemos que ainda no primeiro século da nossa era, o evangelho chega aos rincões, né, aos cantos mais distantes do mundo conhecido daquela época, né? Então nós vemos um avivamento, um estouro, né, de avivamento pela palavra de Deus, começando pela palavra de Deus, começando em Jerusalém, indo à Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né? Foi isso que o Espírito Santo fez na vida da igreja primitiva e que se espalhou muito rapidamente. Então, no primeiro tópico aí nós temos o avivamento na igreja primitiva, né? No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida. Peraí, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Evangelista, mas nós estamos tratando, né, de Atos dos Apóstolos. Por que é que ele trata evangelista? Claro que você já sabe que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito também por Lucas, tá? O evangelista Lucas, né, o Evangelho de Lucas foi escrito pela mesma pessoa que escreveu Atos dos Apóstolos. Por isso ele está dizendo aí, no primeiro capítulo de Atos, o evangelista. Que evangelista é esse? Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, né, que traz o seu nome, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Atos 1,5 diz assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Estas são as palavras de Jesus, né? Lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, antes dele ascender aos céus, né? Ele ensinando, dando as suas últimas palavras aos seus discípulos, ele disse: olha, vocês vão receber o Espírito Santo daqui a poucos dias, né? Não muito depois desses dias, né? Pelos cálculos aproximados assim, foi mais ou menos uns 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, né? O Espírito Santo veio lá sobre os apóstolos, sobre a igreja no dia de Pentecostes, tá bom? O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história, até então, né? Até então, o maior avivamento ocorrido, né? Que foi aquele momento em que o Espírito Santo desce na terra para ficar, né? Para ficar. Nós vemos no Antigo Testamento manifestações do Espírito Santo, né? Quando ele vinha aqui na terra, ele enchia algum profeta, algum rei, alguém temente a Deus, né? E ele concedia ali um momento, uma manifestação sobrenatural, e depois ele subia, voltava novamente para Deus, para os céus, e ele não ficava aqui na terra. Quando ele desceu no dia de Pentecostes, ele desceu para ficar na igreja, porque esta foi a promessa de Jesus aos seus discípulos, né? Que o Consolador viria para ficar com eles, e ele estaria até a consumação do século, até o fim dos tempos. Então, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e causou um enorme impacto, né? Não somente na sociedade judaica, mas também na sociedade grega, na sociedade romana, e até hoje aquele impacto, né? A gente recebe aquele impacto, o mundo ainda hoje recebe aquele impacto como ondas, né? Aonde a pregação do evangelho chega, né? Aquela onda de avivamento acompanha a palavra de Deus. Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, né? Quando lá, pelos meados de 1910, 11, por aí, não lembro bem, os missionários pentecostais chegaram ao Brasil trazendo a palavra de Deus, né? E houve uma onda de avivamento tão grande, né? Que começando pela Igreja Assembleia de Deus, né? E depois essa igreja cresceu tanto que se dividiu em várias outras, e a onda continua. Ainda hoje essa onda continua, aonde ela chega, ela causa esse impacto, né? Esse avivamento na vida das pessoas, ok? O segundo tópico aí vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa a promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento, né? No livro de Joel, por volta lá do ano 835 a.C., quando Joel estava profetizando, né? Estava no seu ministério profético, ele profetizou essa descida do Espírito Santo, e o próprio Pedro dá testemunho disso, né? Quando após receber o Espírito Santo, e eles passaram a falar em cristã, e houve aquele alvoroço, e todo mundo se perguntando: o que é isso, o que é isso, o que é isso? Pedro se levanta no meio daquela multidão, aquele alvoroço, e começa a fazer a sua primeira pregação,
né? E Pedro cita, né, que foi Joel, né, no Antigo Testamento, que profetizou aquilo dali, e aí, através daquela onda de impacto de avivamento que houve naquele dia, né, na sua primeira pregação, Pedro consegue conquistar milhares de pessoas para Cristo, ok? Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja, né? Ali estava começando, né, o maior movimento da história humana, né, no sentido de religião, que se chama a Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Isso foi lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18, quando ele tendo consumado a obra da salvação, ele entendeu, ó, vou voltar para o meu Pai, vocês vão ficar aqui, vocês vão receber o Espírito Santo, né, o Consolador, e vocês vão sair por todo mundo pregando este Evangelho, né? Vocês vão dar continuidade ao que eu comecei, né? Essa é a grande comissão. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, né? O evento no dia de Pentecostes. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Então, primeiro eles receberam a palavra através da mensagem, das pregações de Jesus, né? Tendo recebido a palavra, esta palavra fermentou dentro deles até eles receberem a promessa, e aí veio esse avivamento, né? Depois da palavra, primeiro vem a palavra, depois vem o avivamento, e eles então saem por todo mundo para pregar esta mesma palavra que avivou eles, para que seja avivadas outras pessoas, né, aonde o evangelho chega, a tal onda que eu falei agora há pouco, ok? Então esse é o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Que é o segundo tópico da lição. O terceiro tópico é o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, né? Vocês sabem que eu já falei aqui que nós temos na composição dos livros do Novo Testamento, na apresentação que nos é feita, na Bíblia Sagrada nós temos os evangelhos primeiro, né? Não necessariamente os evangelhos foram o primeiro a ser escritos, entenda isso. Os livros na Bíblia Sagrada não estão em ordem cronológica, tá? Eles não estão em ordem cronológica, e, inclusive eu estou preparando um estudo, né? Um curso bíblico, Bibliologia, né? Onde nós vamos aprender como que os livros sagrados foram compostos, quem os escreveu, como se deu o processo de canonização desses livros, em que data esses livros foram escritos, para quem eles foram escritos primeiramente, tá? Que provas nós temos da infalibilidade da Bíblia Sagrada. Eu estou preparando este curso, né? Se você tiver interesse, né, em estudar comigo sobre este assunto, deixa seu comentário aí aí embaixo, aí, escreva seu comentário. Eu quero, me lembre, me cobre este curso, e não saia, não deixe de acompanhar o canal, porque quando as aulas estiverem prontas, né, eu vou lançar aqui no canal Vida Cristã e você vai poder participar comigo, ok? Então vamos lá, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, tá? Aproveitando aqui o ensejo, antes da gente entrar, né, se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, tá bom? Após a aula, se você gostar do assunto tratado aqui, ou gostar da aula, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe essa aula com outras pessoas, com seus amigos, né? Passe aí no seu zap, nas suas redes sociais, tá? Compartilhe, faça essa aula chegar a mais pessoas, que certamente vai enriquecer as suas vidas, tá bom? Então vamos lá, o avivamento nas epístolas paulinas, né? De perseguidor, Deus transformou Paulo, né, Saulo, em pregador e apóstolo e doutor aos gentios, né? Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas a igrejas podemos destacar temas muito importantes, né? Antes de nós irmos para os temas, né, é bom a gente fazer uma reprise aqui, porque Saulo foi alcançado pela palavra, né, que trouxe avivamento, né, e esse avivamento foi tão forte na sua vida que ele chegou a escrever a maioria dos livros da Bíblia Sagrada, né? 13 cartas que se transformaram em 13 livros que entraram no cânon sagrado, né, e são a maioria, né, pelo menos o que mais escreveu, não são a maioria, são 27, né, quase a maioria, né? Quase a metade dos livros da Bíblia Sagrada Paulo escreveu, tá? Então, nós vemos que o avivamento
né, através das epístolas de Paulo, né, na vida, na pessoa de Paulo, é uma coisa magnífica, tremenda, tá? Então, nas suas epístolas, né, tanto destinadas a igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé, lá em Romanos, né, no capítulo 5, ele trata muito deste tema, justificação pela fé. Nós temos também a salvação, como acontece a salvação na vida de uma pessoa. Nós temos isso em 1º e 2º Coríntios, nas 2 cartas, tá bom? Nós temos outro tema muito importante também, o advento da igreja da alegria dos salvos, né? Ou seja, como esse avivamento, né, traz alegria na vida daqueles que encontram a salvação em Cristo Jesus, lá na carta que ele escreveu aos Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios, uma outra carta, né, que ele escreveu agora aos crentes lá da cidade de Éfeso, quando ele diz, mas enchei-vos do Espírito, né? Esse apelo continua a ecoar atualmente. Então, nós vemos o avivamento nas epístolas de Paulo, né? Quando ele trata desse assunto tão importante, né, do nosso viver com Deus, né? E ele traz esse apelo. Enchei-vos do Espírito, né? Que avivamento maravilhoso é esse, de estar cheio do Espírito, ok? No segundo ponto desse segundo tópico, né? Nós vamos para então as epístolas gerais, né? Eu falei sobre a disposição dos livros da Bíblia, que tem primeiro os evangelhos, depois os livros, depois as epístolas, e as epístolas são divididas entre as epístolas paulinas, que são aquelas que Paulo escreveu, e as epístolas gerais, que são epístolas escritas por Pedro, João, Tiago e Judas, ok? São chamadas de epístolas gerais ou epístolas universais. Já é uma boa aula de bibliologia isso aí, né? As epístolas universais apresentam 8 documentos, ou seja, 8 livros, né? 8 epístolas que foram escritas por 5 escritores, né? Pedro, por exemplo, escreveu 2, João escreveu 3, né? Nós temos Judas, ok? Temos Tiago também. Aparentemente, sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã, né? Ou seja, aparentemente parece que as epístolas gerais não tratam muito de avivamento, mas na verdade elas trazem um suporte, né? A base para que o avivamento aconteça. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, né? O valor da fé e da salvação acompanhada das boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos, né? Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então esse é o avivamento visto nas epístolas gerais, ok? Elas são a base, né? As colunas que trazem o avivamento, tá bom? Ou pelo menos que mantém a pessoa avivada, ok? Porque estas palavras trazem conforto, trazem consolação, trazem edificação para as nossas vidas. E no livro de Apocalipse, professor, como é que se dá o avivamento do livro de Apocalipse? O último livro da Bíblia, ele foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, já no finalzinho, né, no finalzinho do primeiro século da nossa era. E, inclusive, nessa época, quando o Apocalipse foi escrito, né, nós vemos que o Evangelho já estava espalhado por quase todo o Império Romano, né, os lugares mais distantes já haviam sido alcançados. Inclusive, Paulo pregou em territórios que hoje seria a Espanha, mais ou menos por ali. Então, o Evangelho estava realmente muito difundido naquela época. Apocalipse foi escrito já nesta época, neste período, né, de finalização do primeiro século. O livro de Apocalipse traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, né? Nós vemos que o livro de Apocalipse ele tem um apelo profético, né? É o livro do Antigo Testamento que cai na classe de profecia, o único livro, né, do Novo Testamento que cai na classe de profecia. Então, o livro de Apocalipse apresenta a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja, o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo e a entrega dos galardões e as bodas do Cordeiro. Poxa, se esse assunto não aviva o teu espírito, não traz alegria e esperança ao teu espírito, então não há mais nada que possa te avivar, não é verdade? Então o livro de Apocalipse traz isso aí, né? Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Isso também está em Apocalipse.
Como isso não pode não elevar o nosso espírito, né, para mais perto de Deus? Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, ou nesse período, né, o reino milenial, são 1000 anos, em que Cristo governará diretamente, né, sobre a terra. Nesse dia, nesse período, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história, né? Será superior ao período do início da igreja, né? Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, tá? Será superior, porque primeiro será um período de 1000 anos, né? Segundo, será um período de plena revelação de Deus, né, sobre essa terra, porque o próprio Cristo estará aqui governando sobre os povos, tá bom? Então, esse é o avivamento no livro de Apocalipse. E aqui nós encerramos os 3 pontos, né, da nossa lição de hoje. Vamos então para a conclusão. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, né, chamado Novo Testamento, que está na Bíblia Sagrada, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo, né? O avivamento genuíno. Qual é o avivamento genuíno? É aquele que leva o nosso espírito para perto de Deus. É aquele que nos aproxima de Deus, tá? O verdadeiro avivamento ou o avivamento genuíno não é o avivamento do oba-oba, do blá blá blá, do pula e desce, sobe coisa, não. Isso aí pode até fazer parte, mas o verdadeiro avivamento é aquele que pega a nossa alma, o nosso espírito e aproxima ele de Deus. Isso é avivamento, é estar perto de Deus, é ter relacionamento com Deus, é ter comunhão com Deus, é estar em santidade diante de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento genuíno. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra, tá? Então esse é o verdadeiro avivamento, viver a vida de Cristo enquanto igreja, cumprindo a missão que ele nos deu, de levar o evangelho a todos os povos, tá? Então nós encerramos aqui esta aula, né? Na verdade eu trago aqui apenas um resumo, uma síntese da aula, porque a verdadeira aula acontece lá no domingo, né, na sua igreja, na escola bíblica dominical, né? Este vídeo tem o propósito de ajudar aqueles irmãos que têm dificuldade de ir à escola dominical e também para trazer, né, pincelar, né, o assunto para que na escola dominical, aqueles que podem ir para a escola dominical, né, ao chegar lá você já tenha o que debater na escola, né, o que discutir, o que comentar na escola dominical junto com o seu professor, tá bom? Então, muito obrigado por você ter estado comigo aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, de compartilhar este canal com seus amigos, nas suas redes sociais, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.